Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a Denise, do Lar Espírita Alta de Souza e da Casa de Caridade Vovô Chico. Estamos retornando então, mais um dia para a gente colocar a continuidade do nosso Evangelho no Lar, mais um capítulo do nosso Evangelho, com aquela proposta da gente colocar o Evangelho todo aqui no canal, na nossa playlist, facilitando para quem está iniciando o Evangelho no Lar, a prática do Evangelho no Lar, a implantação do Evangelho no Lar, ou que tem dificuldade de leitura com o Evangelho de papel, ou que gostaria de saber também da nossa simples opinião daquilo que a gente estuda a vida toda e tenta praticar o Evangelho de Jesus, porque a gente ainda não consegue, mas a gente faz aquele exercício diário, de promover a nossa reforma íntima e nos tornar as pessoas melhores, que esse que é o objetivo do ensinamento de Jesus, que consta dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, todo o ensinamento de Jesus, todo o seu ensinamento moral, fazendo com que a gente busque se transformar numa pessoa melhor, obviamente também, melhorando o mundo à nossa volta. Tá certo? Hoje a gente vai entrar no capítulo 13, vai falar um pouco sobre a caridade, Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Então vamos refletir mais um pouquinho? Já vai chamando a família, vai reunindo aí o seu pessoal, ou você que faz sozinho, Lembrando que sozinho a gente nunca está, no mínimo está o nosso anjo de guarda e as vibrações do Cristo dentro da nossa casa, melhorando todo o ambiente, trazendo toda aquela limpeza magnética, aplicando o passe, fluidificando a nossa água, É importante que uma vez por semana a gente sempre esteja na sintonia de Jesus, buscando compreender os seus ensinamentos, justamente nesse objetivo da gente encontrar mais paz, mais felicidade e tranquilidade na nossa vida. Tá? Então vai chamando esse pessoal, vai colocando já água na mesa, vai se reunindo, ou você sozinha aí já coloca a sua água, e para a gente dar início vamos fazer a nossa prece? Divino Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em torno do Teu Evangelho. Pedimos que abençoe a nossa família, para que todos nós estejamos dispostos, Senhor, a compreender os Seus ensinamentos, mas acima de tudo, a praticá-los. Nos auxilia, Senhor, a promovermos a nossa reforma íntima, para que possamos ter novas atitudes, uma nova conduta, mais fraterna com todos os irmãos que nos cercam. Obrigado por mais esta oportunidade e ser conosco com o seu amor hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então vamos iniciar a nossa reflexão, Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Aquela questão da gente fazer a caridade sem ficar mostrando para as outras pessoas, E vamos depois refletir um pouquinho também sobre os infortúnios ocultos. O que Jesus quis dizer com isso? Então, primeiramente nós vamos ler um pedacinho da passagem evangélica do Cristo, como que era o ensinamento dele, como que era a parábola dele a respeito desse assunto. Parábolas eram aquelas histórias que Jesus contava na época, geralmente com assuntos do dia a dia, porque o objetivo dele era observar o comportamento da população, daquela época e mostrar para elas como é que elas deveriam se comportar, diante daquelas situações que aconteciam no dia a dia. Ele veio mostrar como que a gente deveria ser uma pessoa melhor, mais fraterna, mais caridosa, diante das situações do dia a dia. Então, por isso que são as parábolas, que são as situações do dia a dia que Jesus via e que ia aproveitando aqueles momentos, das suas andanças que ele fazia, para estar ensinando a pessoa como que deveria se comportar. Então, ele conta aqui falando assim o seguinte, a respeito disso, da caridade. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois não recebereis recompensa de Deus, o vosso Pai. Ele continua aqui. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. E tem uma outra passagem também, lá em Mateus, dentro do Evangelho de Jesus, que é quando ele cura um leproso, Então chega um irmão, na época lá, falava-se o nome lepra, que a gente sabe que hoje é a hanseníase, e aí o leproso chega e a passagem é assim. Um leproso veio ao encontro de Jesus dizendo, Senhor, se quiserdes, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse, quero, fica curado. E Jesus curava muita gente, Tinha um poder fantástico.
No mesmo instante, a lepra desapareceu. Disse-lhe Jesus: abstente de falar disto a alguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes, a fim de que lhes sirva de prova. Então, a gente vê nessa passagem aí duas situações, não é? Jesus, quando ele faz a cura, nessa cura do leproso, ele faz a cura e ele pede para que não vá mostrar para ninguém, que não conte para as pessoas, né? Que não fique espalhando que foi ele que fez. E no primeiro momento da passagem, ele fala a respeito de que a gente não deve ficar mostrando, que a mão direita não saiba que a sua mão esquerda faça e vice-versa. Então ele demonstra que a gente deve fazer o bem de coração sem a necessidade de estar mostrando para as pessoas. E muitas vezes a gente sabe que não é isso que acontece, né? Geralmente a gente quer fazer uma caridade, a gente quer sair na foto. Nos dias de hoje, em que a tecnologia, a mídia, né, ela está estampada em todos os locais, então vê-se muito a questão de estar se mostrando a caridade, aquilo que faz, aquilo que não faz. E aí a gente pergunta assim, bom, mas é errado então a gente está fazendo uma caridade e não mostrar? Então tudo que a gente faz na doutrina espírita, né, nós como espíritos imortais, o nosso único objetivo é de evoluir espiritualmente, de nos tornarmos realmente pessoas melhores, almas mais fraternas. Dentro do mundo atual, da tecnologia, não tem como você esconder as coisas que você faz. E dependendo da intenção, é até importante que a gente mostre, por exemplo, você trabalha numa casa espírita, você trabalha numa instituição, numa ONG, seja o que for, e você faz, né, a caridade para as pessoas, você auxilia as pessoas. E nisso está errado você mostrar aquela caridade, aquela atividade que você faz? Tudo vai depender da intenção. Então, muitas vezes, uma casa espírita, um grupo religioso, quando ele mostra, a intenção geralmente é de que a gente, que as outras pessoas que estão vendo, que elas fiquem estimuladas a fazer o bem. Então, muitas vezes, você mostrar a caridade que se faz, o trabalho que se faz em prol de outras pessoas, na intenção de você fazer com que quem está enxergando se sinta estimulado a fazer também, que saia da sua zona de conforto, que saia do seu comodismo, isso não tem problema nenhum. Porque tudo que a gente faz como espírito imortal, a gente está sendo observado pela nossa intenção. Mas aqui ele vai falar um pouquinho da nossa intenção particular, da nossa intenção individual, de quando nós fazemos algo, nós mesmos, como pessoas. O que vai pesar no nosso progresso espiritual, o que vai pesar na observação espiritual dos mentores a nosso respeito, é justamente a intenção de quando eu faço, de quando eu saio de forma individual, né? Ou mesmo se eu estiver em grupo, que às vezes fica fazendo selfie, mostrando isso, mostrando aquilo, qual é a intenção que está no meu coração? Essa é a diferença, que ele vai mostrar aqui, né, o ensinamento de Allan Kardec vai mostrar, as reflexões de Allan Kardec, de que tudo nós estamos sendo observados diante da intenção que nós estamos fazendo. Que a intenção não deve ser de você ficar alardeando para o mundo, fazer com que seus amigos, seus parentes e as pessoas da mídia te achem bonzinho, sabe? Você quer passar um papel de bonzinho que na verdade você não é, porque se não estiver no seu coração, não tem validade nenhuma aquilo que você está fazendo. Até que você tenha uma boa intenção, mas se você quiser ficar espalhando, mostrando com a intenção de que te vejam, de que te agradeçam, de que te endeusem, de que te achem uma pessoa que na realidade você não é, essa é uma atitude errada. Então vamos tocar em frente aqui, vamos seguir aqui. Então qual é o significado da frase que Jesus disse: não saiba a vossa mão esquerda o que faz a sua mão direita? O significado é uma imagem que caracteriza a beneficência modesta, que nós acabamos de falar. Fazer algo de forma modesta, sem querer aparecer. Devemos fazer o bem pela satisfação de auxiliar. Então, nós aí, né, pensando aí, você aí que está assistindo, nós refletindo aqui. Quando você faz o bem para alguém, você faz desinteressadamente?
que é esse que tem que ser o nosso objetivo, de você programar aquele auxílio, de você organizar, de você fazer com carinho, de você pensar somente naquela pessoa que você vai ajudar, ou às vezes naquela instituição, mas de fazer com amor, sem ficar falando para todo mundo e tirando selfie, foto, e isso e aquilo, eu vou e tal, e aparece e chega lá. Você entende a intenção de você querer se mostrar e aparecer para as pessoas? Que essa atitude está errada e que infelizmente hoje, com a mídia, né, da forma que ela é tão intensa, existe uma grande maioria de pessoas que faz querendo aparecer e querendo também agradecimento, né? Inclusive das pessoas para as quais ela faz a caridade. E nós aprendemos que nós devemos fazer o bem sem olhar a quem. A verdadeira caridade é aquela que você faz de coração e você não se importa se a pessoa vai agradecer, se vai querer tirar foto com você, se vai te achar bonzinho ou não, porque não é esse o nosso objetivo, né? Do bom cristão, daquele que realmente está aprendendo alguma coisa de bom. Então vamos continuar lá. Então devemos fazer o bem pela satisfação de auxiliar. Não chamar a atenção sobre nós mesmos. Então, refletindo novamente, você está querendo aparecer, você quer mostrar para o vizinho, para o amigo, né? Que às vezes você vai a algum lugar ajudar, depois você chega contando aquilo ali como se fosse a notícia do dia. Ah, porque eu fui fulano, porque eu fui na casa de ciclano, porque a situação lá, mas eu levei isso, eu levei aquilo, eu ajudei eles, sabe? E você fica ali se vangloriando daquilo que você fez em favor do nosso irmão que está passando necessidade, que às vezes tem muita vergonha de estar recebendo aquilo. Então, muitas vezes a gente acaba até ofendendo e depois falando pelas costas, né, de como que é a situação daquela família, porque nem isso a gente deve falar, né? Você não precisa ficar espalhando as dores, as chagas das pessoas para todo mundo, para se fazer passar de bonzinho, de salvador da pátria, como dizem por aí. Então, não chamar a atenção sobre nós mesmos. Ocultar o bem que se faz constitui uma marca de grande superioridade moral. Então você faz justamente por amor, por fazer, porque você sente aquela necessidade, sem precisar ficar mostrando para as pessoas, alardeando aquilo que você faz, né? A não ser que de repente seja no sentido de justamente estimular alguém a fazer junto com você, mas no estímulo de fazer por amor. Então, novamente a gente fala que a gente vai bater nessa tecla durante esse capítulo todo, na intenção que a gente é observado, porque nós somos observados o tempo todo. Para começo de conversa, nós já temos um mentor, né? Um anjo de guarda, que já é designado no nosso nascimento para nos acompanhar a vida toda. Nos acompanhar, nos auxiliando nos bons pensamentos, nas boas atitudes, e ele é quem observa os nossos sentimentos. É como se fosse alguém que fica anotando na caderneta ali a história da sua vida, né? Porque você sabe que cada vez que a gente reencarna, a gente vem com um livro em branco, né? Aquele livrinho, aquele caderno em branco, a cada dia nós vamos começar a escrever a nossa história, das nossas atitudes. Quem somos, o que pensamos, o que fazemos. E nós estamos sendo analisados, primeiramente pelo nosso mentor, que já está mais perto de nós. E por toda a gama de espíritos iluminados, que nos auxiliam, que nos amam e que querem o nosso progresso. Porque a gente, né, aqui, planeta de expiações e provas aqui na Terra, ninguém é bom. São raríssimos, né? Se você já habita um planeta atrasado, que já é considerado de expiações e provas, é porque a gente não é flor que se cheire, não, né? Nós somos pessoas com dificuldades emocionais, com dificuldades morais muito graves. Que falamos mais do que devemos, que desejamos o mal, né? Que fazemos maledicência, fofoca, queremos aparecer, fazemos a caridade também, né, mostrando todas as mãos, e se não for as duas, às vezes você mostra só um tchauzinho assim, alguma coisinha. A gente ainda não tem a pureza do coração, de fazer, realmente fazer por amor, sem esperar agradecimento. Porque muitas vezes você faz na caridade, a gente já viu muita gente por aí que faz caridade, vou levar uma cesta básica, vou levar uma roupa, eu levei alguma coisa para aquela pessoa que estava necessitando, nem me agradeceu. Mas ela não tem que agradecer. Você tem que fazer porque é sua obrigação ajudar o próximo. Não tem que esperar agradecimento. Isso já demonstra uma inferioridade moral. Demonstra vaidade, demonstra que você não estava fazendo desinteressadamente, né? Então, aqui, ó, quando você faz o bem, sem o desejo de querer agradecimento ou de se mostrar, já vai demonstrar que você já deu um passinho a mais no seu progresso. Você já tem uma superioridade moral.
um momento ali daquela passagem de Jesus que muitos questionam assim, ó. Se o bem deve ficar oculto, por que Jesus mandou que o ex-leproso se apresentasse aos sacerdotes? Porque quando Jesus curou, né? Jesus falou, ó, não conte para ninguém, mas vai lá junto dos sacerdotes e mostre para eles que você está curado. Não, por que Jesus falou isso, né? Mas se não era para mostrar para ninguém, por que mandou ele lá para conversar lá com os sacerdotes? Aí a gente entra na questão da cultura. Desculpa, comecinho de tosse, né? A gente entra na questão da cultura daquela época, né? Os leprosos daquela época, eles eram excluídos da sociedade. Eles não podiam mais participar de nada. Eles eram expulsos das casas, eles iam para vales, né? Eles criavam vales, locais fora da cidade, onde eles viravam mendigos, não podiam se aproximar mais da cidade, não podiam mais se aproximar da família. Então, vendo a situação daquele leproso que se curou e que precisava retornar para a sociedade, foi que Jesus falou para ele, vai se mostrar você para os sacerdotes que você está curado, para que você possa voltar para a sociedade. Então, continua aqui a observação de Allan Kardec. Ó. Então, voltando aqui um pouquinho. Se o bem deve ficar oculto, por que Jesus mandou que o ex-leproso se apresentasse aos sacerdotes? Então, tem a resposta aqui, ó. Para que ele, conforme o costume da época, ele pudesse novamente ser registrado, voltando ao convívio da família e da sociedade. Porque naquela época era totalmente expulso. Não podia participar de mais nada, porque não tinha cura naquela época, né? A hanseníase não tinha cura. Então, eles se tornavam mendigos, eles eram excluídos da sociedade. Mas como Jesus curou, falou, vai, se mostra lá. Não com a intenção de Jesus querer que falasse a respeito dele, que ele curou. Vocês entendem que tudo está na intenção? A diferença é isso? Né? Não que Jesus falou, não, vai lá e mostra que fui eu que fiz. Mas Jesus estava preocupado em reintegrar aquele irmão, aquela criatura, aquela alma, na vida normal que ele perdeu por causa da doença. Então ele precisava aí se mostrar lá para que os sacerdotes vissem, né, que ele estava curado e que ele pudesse ser reintegrado na vida da sociedade novamente. Por quê? Porque os leprosos eram banidos da vida familiar e social em razão da doença. Ao fazer o bem, ele continua aqui. Se você faz ostentosamente, você está valorizando só a vida presente. Lembrando que nós espíritas, não é? Sabemos que a verdadeira vida é a do plano espiritual. Essa é a verdadeira vida, é para lá que nós vamos. A qualquer dia, a qualquer hora, né? Não marca hora nem dia para ninguém. Você aí que está assistindo sabe que, ó, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, pode ser daqui a alguns anos, mas que ninguém fica, né? Que todos nós vamos. Vamos para onde? Você já parou para se perguntar? Você já fez essa reflexão? De que o que você está fazendo é aquilo que você vai prestar conta lá no plano espiritual? Que você não leva nada daqui, nada de material? Somente o bem que você fez e o teu progresso moral, que é para isso que nós estamos reencarnados? Para vivermos em grupo, mas evoluirmos individualmente através das nossas atitudes individuais? Então, quando a gente começa a fazer as coisas para os outros verem, eu também estou preocupada somente com esses outros, não é? Esses outros à minha volta, pessoas encarnadas, estou preocupada com a vida presente, com a matéria, em aparecer para as pessoas aqui. Então, esse é um bem que você faz de forma, né, ostensiva, querendo aparecer e mostrar, que não tem validade nenhuma, que mostra que você só dá valor aqui, para a matéria. Qual é a recompensa que quando você faz isso? É o apoio dos homens, não é? Quando você não faz por amor, quando você quer aparecer, quando você fica bradando aí aos quatro ventos, né, a caridade que você faz, aonde você foi, o que você fez, o dinheiro que você teve que gastar, o sacrifício que você teve que ir. Nossa, eu tive que ir lá naquela favela e subir morro, descer morro, foi cansativo. Ai, e sabe quando é o assunto do dia? Que a gente já viu muitos daí quando eu morava em São Paulo, que lá tem muita favela, muito trabalho para ser feito na caridade, né? Bem verdade. E é difícil de fazer. Aqui em Sinop é até mais fácil, né? É tudo mais perto, é tudo menor, é tudo mais plano. Mas existiam locais lá que é muito difícil de você ir, de você alcançar, de você encontrar, é cansativo, às vezes são horas, né? Então, dependendo da sua intenção,
Para quem faz com amor, é prazeroso. Você ir e tal, é aquele cansaço da missão cumprida no final do dia, sabe? Aquela coisa gostosa. Mas, muitas vezes, quando quem vai fazer de forma ostensiva para aparecer, nossa, aquilo ali vira um filme, né? Vira um dramalhão, um capítulo de novela daquele dia. E que você faz selfie, você mostra, você, né, e tira foto da casinha simples com a pessoa, e você faz um acervo para mostrar para todo mundo, e depois você faz todo o repertório da história. Aí era todo o roteiro. Porque saí tantas horas da manhã, porque foi cansativo, porque isso e tal, e choveu, e nossa, mas foi... E aí você fica o tempo inteiro, e aí naquela expectativa de todo, nossa, como você é uma pessoa boa. Não. Nossa, como, que pessoa maravilhosa, que família maravilhosa, que mulher maravilhosa que é essa, que homem mais, né, maravilhoso. Então você quer o apoio dos homens, você quer o apoio dos amigos, você quer o apoio da família, você quer o apoio dos conhecidos, você quer o apoio da mídia, para parecer de bonzinho, né, para ganhar seguidor. Tem tudo isso, cada um com a sua intenção. Então a sua recompensa vai ser o apoio dos homens, da matéria, mas você está sendo observado. Está sendo observado pelos espíritos, que às vezes olham para você e ficam extremamente decepcionados com a sua atitude oportunista, com a sua atitude que não é de coração, que não é sincera, de quem está querendo aparecer. Para fazer o bem, o verdadeiro sentimento tem que ser o modesto. Quando você faz o bem de forma modesta, modestamente fazendo bem, como está aqui, você valoriza a vida futura. Porque é isso que a gente leva daqui. As lágrimas que a gente enxugou, as pessoas que a gente ajudou, que a gente minimizou o sofrimento, os amigos que a gente fez, a paciência que a gente teve, a tolerância. Então, qual é o nosso tesouro aqui? Nessa jornada nossa? É apenas o moral, o espiritual. É esse que nós vamos levar e que nós vamos ser chamados a prestar contas. É essa, assim, o tesouro que a gente deve levar, a mala de viagem que a gente deve fazer no nosso retorno para a verdadeira vida. E a grande maioria, muitas vezes, fica preocupado só com a vida material. Se preocupando em ganhar dinheiro, se preocupando em aparecer. E aí você já recebeu a sua recompensa. E você não vai levar nada daqui. Você não vai levar, muitas vezes, nem o agradecimento das pessoas pelo bem que você fez, porque as pessoas sentem, é vibratório, quando você faz por interesse, para aparecer e tudo mais. Às vezes, nem a prece dessas pessoas você vai ter depois que você desencarnar. E a vida continua lá, muito mais operosa, muito mais ativa do que aqui, e nós seremos cobrados pela oportunidade da reencarnação que nós tivemos. Nós não viemos aqui usar um corpo de carne temporário para comer, beber, dormir e procriar somente. Não estamos nesse planeta a passeio. Estamos para aprendermos a exercitar a fraternidade. É por isso que muitas vezes o sofrimento vem de forma mais acerba, para fazer com que a gente reflita no verdadeiro objetivo da nossa vida, dessa jornada que nós estamos aqui. Que não é para parecer que nós somos bonzinhos, é para que a gente realmente faça o esforço de nos tornarmos bons. Verdadeiramente, sem fingimento. Então, quando você faz o bem de forma modesta, você vai valorizar o quê? A vida futura. Porque é um tesouro que você está angariando para a sua alma, para o seu roteiro evolutivo. Você tem o apoio de Deus, né? Do nosso Criador, que nos criou para sermos colaboradores dele. Vocês já pararam para pensar que nós somos as criaturas de Deus, a sua centelha divina? Não para serem colocados em prateleiras, porque a gente faz coleção das coisas, né? Todo mundo aqui gosta de fazer coleção, faz coleção de um monte de coisa, para ficar muitas vezes olhando, porque você tem muita coisa que você não usa, né? É para ficar olhando, para ficar ocupando espaço, para ficar juntando pó, né? Mas Deus não criou a gente, que ele não tem o sentimento egoísta que a gente tem. Para ficar olhando a sua criatura, aquele monte de criatura dele, e falar, ai, que lindas minhas criações. Não é assim, não. Ele nos criou para sermos colaboradores dele. Para a gente expandir cada vez mais o amor que ele tem. Porque a gente também tem essa centelha divina, mas o que abafa é o egoísmo, né? Nosso ego é que é terrível.
Que a gente só vai perdendo esse egoísmo, muitas vezes através do sofrimento, que infelizmente. E a gente volta de novo a falar que a gente habita um planeta de expiações e provas, então é um planeta que mais cedo ou mais tarde vai chegar sofrimento para todo mundo. E o objetivo do sofrimento é fazer você refletir. De que você não é o centro do universo, que a vida não gira em volta de você somente, que as coisas não são somente do seu jeito. É para a gente ir diminuindo o egoísmo. Então esse apoio do Criador que a gente tem, que a gente se transforma no multiplicador. De fazer cada vez mais o bem, de ajudar mais as pessoas. Você imagine cada pessoa fazendo a sua parte de ajudar um. O mundo já estaria muito melhor. A gente viveria num planeta mais evoluído moralmente, intelectualmente e até tecnologicamente. Que o objetivo de todos os planetas é de evoluir. De a gente ter uma vida cada vez melhor, mais confortável, de forma plena, igualitária para todos. E também de evoluirmos moralmente, espiritualmente nas nossas atitudes. Fazendo o bem, ajudando um ao outro. Então, quando você faz o bem, você já tem o apoio de Deus, que se manifesta no apoio de todos os seus colaboradores, de todos os seus assessores, através dos nossos mentores mais próximos, nosso anjo de guarda, dos mentores da nossa casa, dos mentores dos nossos familiares, dos nossos amigos. A gente tem o apoio de todos os espíritos do bem que nos envolvem, que estão à nossa volta. Mas tem aquela pessoa que tem a falsa modéstia, né? Aquela que, né? Certo? Tá ali, aparecendo assim, mas não é para mostrar a mão, mas tá aqui assim, ó. Ó minha mãozinha aqui, ó. Ó o dedinho. Tá vendo? Ó, quem fez o bem. Tá aqui. Sabe aquela coisa assim? Chega a ser até ridículo, porque você fica esperando a recompensa e tem que mostrar o dedinho, né? Tá ali, ó, o dedinho. Então a falsa modéstia deixa transparecer o benefício. Nem que seja um pouquinho, mas eu tenho que aparecer. Né, mãozinha? Eu tenho que aparecer. É a falsa modéstia, aquela coisa que, ai meu Deus do céu, né? Fiz tanto bem, tanta caridade, vamos seguir em frente aqui. A modéstia real, ela oculta o gesto. Você não precisa ficar dando tchauzinho, sabe? Não precisa não. Vai ocultar. Você não vai sair por aí falando. Você vai fazer como missão cumprida e se sentir bem, né? O exemplo de Jesus é esse, abstente de falar disto a alguém. Não precisa sair alardeando. E de novo a gente fala da questão da intenção. Vamos supor que você faz o bem, que você ajuda alguém, e de repente, né, você está conversando com uma amiga, com uma pessoa que né, numa conversa fala, eu gostaria tanto de fazer alguma coisa, de ajudar alguém. Aí sim você entra naquela conversa, você pode falar que você ajuda as pessoas, que você faz isso, você faz aquilo, e você participa de um grupo. Os grupos religiosos, as ONGs, as instituições que fazem o bem, podem mostrar as fotos e mostrar as atividades, sim, na intenção de estimular outras pessoas a fazerem o bem também. Certo? Mas de novo falando, tudo está na intenção. Tudo está. Se você é uma pessoa solitária, sozinha, que não frequenta algum local nem nada e vai fazer o bem para alguém, ou de repente um bem esporádico, ou um infortúnio oculto que você detectou em algum momento da vida de alguma pessoa, vai e faz. Faz ali quietinho. Não precisa ficar alardeando, não precisa ser o assunto do dia. Né? É isso que Deus está observando, que é entre você e Deus. Absteja de falar, tudo está na intenção. Não é falar assim, então não posso falar para ninguém, não posso contar para ninguém que eu fiz. Claro, que de repente se você for estimular uma outra pessoa, que está tendo uma vida inútil, né? Que não faz nada por ninguém, aí sim é até uma caridade você falar para ela, olha, vamos comigo, vamos fazer alguma coisa, vamos lá naquele centro espírita, naquela instituição, naquele local, né? Onde tem um grupo que trabalha para o bem, para você se estimular, para você, certo? E de repente você vai gostando de fazer aquilo, aquilo vai brotando no seu coração, você participar daquele grupo, participar daquela atividade, sim, é importante. Mas mesmo que você participe de um grupo, você vai estar sendo avaliado individualmente, porque mesmo num grupo, tem as pessoas que aparecem nas fotos, que querem mostrar o que faz na intenção de multiplicar outras pessoas, estimular outras pessoas, e tem aquelas que querem aparecer na foto para mostrar que estava lá, né? Eu também faço parte, ó, porque às vezes a gente vai tirar foto de um monte de grupo, tem gente que fica até bravo se ficar fora da foto. Não, bota eu, espera eu. Por quê? Porque eu também quero aparecer naquela foto que eu fiz o bem, que eu fui em tal local. Então você está sendo observado
pela sua intenção individual, mesmo estando num grupo. Vocês entendem isso? Que é muito sério? Que a gente está sendo observado pela intenção individual, mesmo estando num grupo? Então, às vezes, você pode até criticar fulano ou ciclano, aquele centro espírita, aquela ONG, aquele não sei o que, quer aparecer, porque mostra tudo que faz. Bom, o roteiro, né, em que a gente é educado para mostrar as atividades é na ponto de estímulo das outras pessoas, não de querer aparecer. Mas quem está ali dentro, individualmente, sabe se está aparecendo na foto, porque quer mostrar para os outros, para aquela foto, olha, porque eu fiz o bem, porque eu fui em tal lugar, porque isso, porque aquilo. Você entende que tudo está na intenção individual? Por isso, fique atento. O que é que você sente quando você está inserido em algum trabalho do bem? Seja ele só você, com algumas outras pessoas, ou seja, você inserido num grupo, porque você está sendo observado para a sua evolução espiritual e para a prestação de contas no sentimento que você está tendo através daquela atividade. Um outro exemplo que a gente dá também é que, de repente, você tem um trabalho comunitário, um trabalho em grupo, e quando você vai aparecer, vamos falar de foto aqui, porque faz parte da divulgação. Nós estamos falando de divulgação, né? Não mostrar a mão, não sei o quê. A gente, de novo, fala tudo a respeito da intenção. É quando você tira a foto em grupo, quando tem um responsável para tirar foto, mas você, não contente com aquela foto, começa a fazer selfie. Que a gente também conhece bem isso daí, né? A pessoa pega e fica, aqui sou eu aqui sou eu aqui, e eu aqui, eu tô no meio aqui, que não sei o quê. Você, a cara da pessoa está sempre na frente. Isso demonstra o quê? Vaidade, né? Porque você já saiu na foto do grupo, né? Vamos supor que você ainda quer fazer, saiu na foto do grupo que faz a coisa certa, que faz o bem, que foi fazer alguma atividade da caridade, você ainda fica pleque, a sua cara na frente e o povo que se ajudou atrás, né? Então, a gente precisa verificar bem isso. A gente pode fazer sim a divulgação no intuito de trazer as outras pessoas, mas a intenção com a qual você está querendo aparecer é que está sendo analisada. Entendeu a coisa? Que é individual. Então, o exemplo de Jesus, abstente de falar disto a alguém. E ele continua aqui, a beneficência sem ostentação, ela tem um duplo mérito. Ela é caridade material, claro, eu não quero aparecer nem nada, mas eu preciso levar as coisas materiais para a pessoa, né? Está passando uma dificuldade, vamos levar alguma coisa, atender uma família, alguma coisa assim. Ela é caridade material, realmente precisa, né? Mas ela é caridade moral também. Porque você está fazendo aquilo por amor, o seu coração pediu, não tem a intenção de aparecer e nem de mostrar. Agora, tem pessoa que vai fazer o bem, aí, até velado, nem velado, né? Gosta de impor o reconhecimento. Quer que aquela pessoa que você ajudou agradeça, sabe? Que paparique. Sabe quando você vai fazer o bem para aquela pessoa e você faz aquela intenção de que todo mundo beije os seus pés? E quando a pessoa não faz, às vezes nem agradece, aí você nem me agradeceu. Fui ajudar fulano, não sei o que, nem. Então fui em tal lugar, uma gente porca, uma gente suja, uma gente já começa a criticar o local, sabe? Então isso daí vai fazer pesar os benefícios sobre quem recebe. Porque você já chega, ou chega criticando, ou chega já na intenção de querer que a pessoa agradeça, ou de ser filmada. Você entende que muitas vezes isso você acaba fazendo que a pessoa já está numa situação difícil, né? Já está numa situação humilhante para ela. E aí você ainda coloca um peso até maior dentro da vida, com o seu comportamento arrogante, querendo que a pessoa demonstre reconhecimento. E aí você faz uma outra novela, às vezes, durante o dia, né? Você faz uma outra novela, tipo assim, eu fui no tal lugar ajudar, ninguém nem me agradeceu, ninguém nem falou nada. Nem vou ajudar mais aquele povo lá de ingrato que são. Não tem disso também? Você já não teve, às vezes, esse tipo de atitude? Muitas vezes, você sabe, com esse tipo de atitude, você humilha o necessitado e chega lá, né? Todo emperequetado, todo enfeitado, cheio com as suas joias, que não sei o quê. Tem isso também, porque no próprio Evangelho,
nessa passagem do Evangelho, porque a gente coloca só alguns apontamentos do Evangelho, né? Algumas partes em que a gente consegue trabalhar mais a parte moral e comportamental. Mas nesse Evangelho, ele mostra também, ele conta a história de uma senhora muito bem de vida e que ela tinha algumas famílias que ela ajudava. Então, uma vez por semana ela saía, naquela época falava de carroça, né? Lá com a carruagem dela lá, a cavalo, né? Naquela época de Allan Kardec, e que ela ia nas casas, ajudando, que ela já conhecia aquelas famílias, mas ela ia vestida, ela era muito rica, mas ela ia vestida modestamente, para não humilhar aquela família que já está passando dificuldade, que vive na pobreza. Então ela ia vestida modestamente, com uma roupa bem simples, levava sua filha também vestida com uma roupa bem simples, porque também é muito humilhante, até o seu aspecto físico, você chegar numa família pobre que passa 1000 necessidades, emperequitada lá aparecendo, sabe, uma barraca de quinquilharia, né? Porque tem gente que tem essa mania, né? É ouro pra lá, ouro pra cá, e não sei o que, e brinco que faz barulho, aquela coisa arada toda, que custa caro, demonstrando, né, o seu poder aquisitivo, que se você tem, é direito seu, mas não é aconselhável e nem bonito, e nem você chegar num local para fazer, uma pessoa não tem nem o que comer. Às vezes estão passando 1000 dificuldades, você chegar ostentando, né? E chega lá vestido e parece que vai para um baile. Porque tem isso também, né? Porque tem gente que vai fazer caridade, vai no cabeleireiro, vai vestida para um baile. Isso é feio, isso humilha a pessoa. Você chega lá parecendo um sol reluzente da treva, né? Porque chega lá brilhando com tudo quanto é coisa e aquela criatura às vezes não tem nem o que comer. Então você vai fazer a caridade, tenha também, né, o bom senso, por assim dizer. Se você tem posses, se Deus, né, te deu essa oportunidade de ter posses para ajudar o outro, você não faz mais do que obrigação ajudar. Mas não precisa ir, sabe, vestido, né, feito uma alegoria de carnaval lá, todo cheio, porque tem gente que até nem usa as coisas. Mas hoje eu vou fazer caridade, eu vou lá na favela. A gente já viu muito disso daí lá em São Paulo, vou lá na favela, mas vou pôr toda assim, eu vou vestida de salto 15, com toda a minha, né, aquela coisa assim, de roupa, cara, de joia pra lá e pra cá, né? Então isso é muito, apesar que hoje, né, minha filha, você não pode nem ir, porque você ainda corre o risco, né, de ser roubada, né? Você vai ajudar um e não sabe se o vizinho quem que é. Então, não arrisca não vai com a sua vaidade, porque você pode se dar mal. Além de que é descaridoso, que essa é a parte principal, é descaridoso, é falta de bom senso, é falta de caridade com a pessoa que você vai ajudar. Você ir lá ostentando, né, aquilo que Deus te deu e que é passageiro, né? Você sabe que as coisas mudam, né? A gente aprende na doutrina espírita que uma hora a gente tá bem e precisa ter muito cuidado quando tá bem para não se achar melhor do que os outros, a outra hora você não tá não. Que as coisas mudam. Que, né, o sofrimento bate na porta de todo mundo, as dificuldades batem na porta de todo mundo para que você evolua espiritualmente. Faça reflexões que você não costuma fazer quando está tudo bem na sua vida, não é? Então, ó, e por o reconhecimento exalta o preço do sacrifício feito. Então, continuando, a gente não tem esse direito de ir lá, sabe, de humilhar a pessoa. Porque, inclusive, a gente vai ter que prestar conta por isso também. Por esse processo de humilhação, né? E por o reconhecimento, a consequência é, não recebe nem a recompensa terrestre. Entende que nem isso você vai ter? Porque as pessoas que souberem que você quer, que você, né, aquelas pessoas às vezes até simples, com que você vai fazer lá, e você fica agastado, fica revoltado porque não te auxiliaram, você faz com arrogância, você faz com aquela prepotência, você faz com aquele exibicionismo. Isso daí é energético, a gente sabe da energia que tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, chega primeiro do que as nossas palavras, do que aquilo que a gente vai se comportar. É ambiental, por assim dizer. A gente emite uma energia de pensamento e de sentimento
Que quando você chega num lugar, as pessoas sentem as suas intenções. Então não é porque a pessoa está precisando de auxílio, que é uma família pobre, alguma coisa, que a sua arrogância não vai transparecer ali. Às vezes você pode até não falar, mas o seu gesto, a sua postura corporal, muitas vezes fala mais do que as palavras da sua arrogância. E as pessoas que estão recebendo essa caridade de forma ostensiva, de forma de querer aparecer, elas vão saber, elas vão perceber. E muitas vezes você não recebe nem a prece delas e nem o agradecimento mesmo. Então a verdadeira caridade, ela inverte os papéis. O benfeitor, ele se faz de beneficiado. Você, que nem o mesmo caso daquela senhora, né, que é a passagem do Evangelho. Ela se sente bem, ela se beneficia, porque quando você faz de coração, o beneficiado é você. Quando você faz o bem, não tem preço. Aquilo que você recebe no coração, aquilo que você sente de prazer, de felicidade, de missão cumprida. Essa é a verdadeira caridade. Sabe quando você trabalha no bem, quando você participa de uma atividade e aquilo te faz bem? É você que ganha muito mais do que o outro que você foi levar as coisas materiais. Espiritualmente você ganha, é algo assim inexplicável, de missão cumprida, de bem-estar, de querer fazer mais, de querer se melhorar. Então a verdadeira caridade, ela inverte os papéis. O benfeitor se faz de beneficiado. Ele resguarda a suscetibilidade do beneficiado. Fazer a caridade também, na forma postural, é você também ir fazer e falar para a pessoa, eu aqui estou sendo beneficiado. É você mostrar para ela que você está fazendo com carinho, com amor, e que não está querendo nada em troca, que é você que está se sentindo bem. Aí a pessoa, ela se sente mais bem em receber, ela não se sente humilhada. Que quando você fala para ela, não, o bem maior está vindo para mim, porque eu tenho satisfação em fazer isso, aí a outra pessoa recebe sem sentimento de humilhação. Vocês entendem que a caridade, ela tem todo um processo, um conjunto de sentimentos, de situações, de comportamentos? Não é só pegar e levar as coisas materiais, mas a forma como você vai na sua postura corporal, você vai, né, a forma como você vai vestido, a forma como você conversa, a forma como você demonstra como está fazendo, faz toda uma diferença. Porque não é só que vai ali, compra a cesta básica, e leva lá, e vê se me agradece aí. Né? Isso é uma grosseria espiritual muito grande. Né? A verdadeira caridade converte a esmola em serviço. Entendeu? Que você está fazendo bem, a outra pessoa está feliz de estar recebendo, e ali é um conjunto de situações em que um auxilia o outro, o que precisa, aquele que tem disposição e disponibilidade para fazer. Então você fala assim, não, esse é algo para mim satisfatório. É um trabalho que eu gosto de fazer, que eu faço por amor, sem querer recompensa. E continuando, a verdadeira caridade dissimula o benefício e dispensa o reconhecimento ou recompensa. Porque aí a pessoa quer agradecer, não precisa. E aí, continuando com essa passagem do Evangelho dessa senhora rica que ia, porque leia o Evangelho, tá? Porque a gente faz aqui, né, é só uma pincelada para vocês conseguirem compreender o tema, mas é necessário que depois se leia o Evangelho para compreender realmente toda, né, a passagem, o ensinamento de Jesus no capítulo todo. E aí que chega uma hora que essa senhora está lá em casa, né, essa senhora que ajuda as pessoas e não conta nada para ninguém, ninguém sabe o que ela faz. Aí de repente ela está em casa e bate na porta alguém que ela vai atender. É uma senhora que está vendendo algum produto de artesanato e que reconhece ela como benfeitora, é uma das famílias que ela ajuda. E aí aquela né, benfeitora que bateu ali na porta dela vendendo o produto de um artesanato que ela fazia em casa para ajudar no sustento, ela quer agradecer a senhora. Nossa, mas é a senhora que vai lá em casa e me ajuda, eu não sabia que a senhora morava aqui. E ela fala assim, não conte para ninguém. Não tem necessidade. Não fale para ninguém, não precisa me agradecer. O que eu faço é um serviço de amor. O que eu faço é porque eu gosto, porque eu faço é entre eu e Deus. Então é assim que tem que ser. Porque muitas vezes a pessoa bater lá, vai querer te agradecer, e você fala, até que enfim, né? Que me reconheceu, sou eu mesmo que te ajudo e tal. Então, a circunstância, ela para antes, durante e depois, a modéstia, né?
aquela caridade feita de forma simples, de forma amorosa, ela não é aquela que coloca alarde em nenhuma situação. E aí a gente vem também para falar um pouquinho sobre as calamidades gerais, que é uma outra forma da gente fazer a caridade também, não é? Então, nessas grandes calamidades que acontecem, né, um terremoto, um maremoto, situações de doença, de calamidade, também estimula pessoas a fazerem a caridade. Essas daí, né, grandes grupos se organizam para fazer. Essa é aquela, também uma das caridades mais comuns, né, que quando acontece uma grande calamidade, um tormento coletivo, as pessoas se emocionam e aí sim elas se reúnem para fazer, né, a caridade. Então a população se emociona, a caridade se manifesta, que muitas vezes nessas situações trágicas, você vê que muitas pessoas resolvem fazer o bem. E isso é importante? É importante, sim, mas também sem aquela necessidade de aparecer. As grandes calamidades nos dão oportunidade de brotar em nós a necessidade de fazer a caridade, de ajudar o próximo. Então, muitas vezes, vem essas grandes calamidades para tentar fazer com que aquela população, a parte da população adormecida que não faz o bem, que ela desperte. Então, até esse próprio Covid, a gente tem informações da espiritualidade, né, de que foi uma necessidade planetária para ver se a população exercitava mais a caridade realmente. Que é algo que está ficando muito esquecido, né? A gente veio falando aqui nessa parte do Evangelho de não fazer a caridade mostrando, né? Fazer sem ostentação, mas assim, quem tem feito a caridade são poucas as pessoas. A gente não falou de forma individual. E muitas vezes acontecem grandes calamidades para ver que se de forma coletiva brote no coração individualmente das pessoas a necessidade de fazer a caridade, mas não só na calamidade, não só nas doenças e nem nada, mas que ela continuasse depois. E muitas vezes o que se vê é que apenas no momento você se faz naquele entusiasmo da hora, e depois você acaba esquecendo. Porque o objetivo desse evangelho não é só falar sobre a forma de como fazer a caridade, que ela tem que ser feita assim, realmente sem ostentação, mas é de falar se a caridade está brotando no seu coração, se você está disposto a querer fazer o bem, e de como você deve fazer esse bem. Não é para fazer o bem de qualquer jeito. Existe uma forma correta de você fazer, tanto a caridade individual quanto a coletiva. E a coletiva, quando vem, e a gente acabou de falar que a própria Covid ela veio para isso também, para ver se estimulava o restante da população que não passou pelas dificuldades, a auxiliar uns aos outros, e que se desse uma continuidade, porque o objetivo nosso de evolução planetária é de que a gente aprenda a exercitar a fraternidade universal. Esse é o nosso objetivo. O planeta está chegando num momento em que ele vai mudar de estágio. Nós habitamos um planeta de expiações e provas, mas no universo nós sabemos que todos os planetas, né, estão fadados a evoluir. A sua população planetária ali precisa evoluir, precisa se tornar pessoas melhores, precisam ter cada vez mais, né, todos os atributos do Criador, serem mais fraternos. Então, as grandes calamidades vêm, exercitam a caridade na população que às vezes não é atingida por ela, ou mesmo que seja um ajuda o outro, né? Porque geralmente se você for ficar dentro de um local, acontece um terremoto, você for para dentro de um ginásio de esporte, seja do que for, um vai ter que ajudar o outro ali querendo ou não, né? Vai ter que exercitar a caridade e a fraternidade. Então, muitas vezes essas calamidades vêm para isso, para que a população, sabe, desperte para o bem que ela deveria fazer corriqueiramente todo dia. Então, todo mundo começa a fazer a caridade, mas depois ela, né, arrefece. As pessoas vão esquecendo e de novo volta para o egoísmo e não faz daquilo algo, né, corriqueiro da sua vida, não coloca aquilo como um hábito da sua vida. E as calamidades particulares é aquela que a gente veio falando até agora, que são os infortúnios ocultos, que muitas vezes passam despercebidas, que a gente não vê e que são descobertas por corações generosos, por pessoas que já despertaram para o bem. E aí é quando você vai e faz a sua parte individualmente. Mas seja de forma individual ou de forma coletiva, numa tragédia, né?
que aconteça, o importante é que brote em nós a vontade de auxiliarmos o próximo, para que não sejamos nós necessitados de auxílio, lembrando que a vida ela tem estágios que mudam, que nós iremos desencarnar, a nossa verdadeira vida é a do plano espiritual e que nós teremos que prestar conta sobre todas as atividades que nós fizermos aqui. O único objetivo é o quê? De auxiliarmos o próximo, de exercitar a fraternidade, de fazer a caridade, não só a material, mas como também a moral. E que a doutrina espírita nos dá os recursos da gente aprender a controlar nossas emoções, a fazermos a caridade moral também, né? De termos mais paciência, mais tolerância, menos crítica, menos maledicência e outras tantas, a sabermos perdoar. E a caridade material auxiliando nossos irmãos que estão passando por dificuldades materiais, que nós sabemos que esses resgates kármicos são porque não se deu valor em vidas passadas ao que tinha e hoje vem sem, e que os papéis mudam, que se hoje você tem e você faz com ostentação, ou se você faz desperdício, numa próxima oportunidade nessa ou em outra encarnação, você estará no mesmo papel, precisando de ajuda e de caridade de outras pessoas que estarão numa posição melhor do que a sua. Vocês entenderam? Então a gente convida vocês para virem conhecer a doutrina espírita, né? A gente tem a Escola de Estudos Espíritas, todo sábado, 17h45, que vai fazer com que você possa ir lá e esclarecer o porquê, fazer os seus questionamentos, o porquê que você passa por dificuldades, qual é o seu objetivo de vida, de onde você veio, para onde você vai, né? O que é essa prestação de conta na desencarnação, quando a gente, né, nosso espírito for retornar para a verdadeira pátria. Vem conhecer a doutrina espírita, ela vai ajudar você a ampliar a sua mente, a ampliar o seu coração, a se tornar uma pessoa melhor. Tá certo? Então a gente fica aqui por hoje, tá certo? Vamos fazer a nossa prece e a gente retorna para dar continuidade no nosso próximo vídeo. Vamos fechar os nossos olhos? E assim, amigo Jesus, nós agradecemos a oportunidade que tivemos de estar aqui e encerramos mais um dia de aprendizado dos teus ensinamentos. Pedimos que nos abençoe, Senhor, nessa reunião familiar, que abençoe todas as famílias reunidas em torno do teu Evangelho. Pedimos que abençoe, Senhor, a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta de expiações e provas, auxiliando cada irmão, Senhor, na transformação de sentimentos e pensamentos, para que tornem-se mais fraternos, auxiliando-nos uns aos outros, para tornarmos o nosso planeta um lugar melhor para se viver. Pedimos, Divino Amigo, que fluidifique a nossa água, colocando nela os fluidos necessários à saúde do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Que possamos, Senhor, sentir-nos renovados em nossas forças físicas, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos. Obrigada por mais esta oportunidade e nos ampara com o teu amor hoje e sempre. Que assim seja.